copo descartável está presente em nossas vidas todos os dias, seja no trabalho ou em fast food. Porém, a conscientização sobre o impacto negativo que o plástico pode ter no meio ambiente tem aumentado nos últimos anos. E só agora alternativas ecológicas estão ganhando força. Mas será que elas são tão boas para o meio ambiente quanto dizem? Esse copo, por exemplo, que eu tenho, ele é um copo feito com um plástico chamado poliestireno. E esse plástico ele não degrada na natureza, pelo menos no tempo de vida nosso. Por exemplo, ele pode levar 300, 400 anos para se decompor. Então, essa é a dificuldade de trabalhar com plástico e convencer as pessoas a, por exemplo, fazer o descarte, né? Ele pode ser reciclado? Pode, ele é reciclável. Ele é. Só que é lógico que tem um número de ciclos que você pode reciclar o plástico. Tá? Então, você pode reciclar 10, 20 vezes, mas vai chegar uma hora que se você continuar reciclando, ele vai degradando. Ele vai perdendo propriedade, vai degradando e fica inútil. Se ele fica inútil para o aproveitamento como um novo produto, pela reciclagem, ele vai para o lixo. O problema é ele ir para o lixo e ficar solto na natureza, não ir para o lixo adequado. Uma vez que o copo descartável ele não pode mais ser reciclável, o copo biodegradável seria uma saída? Veja bem, o copo não biodegradável, O que muita gente não sabe é que quando o rótulo diz compostável, geralmente significa compostagem industrial, ou seja, aquele copo de suco que você comprou com logotipo de biodegradável não vai se decompor rapidamente, se é que vai se decompor na pilha de compostos orgânicos, mas certamente vai se decompor dentro do equipamento industrial apropriado. é que o homem está conseguindo pegar esse plástico que não biodegrada e transformar ele em uma nova matéria-prima e reutilizar. Com isso, ele não usa fonte fóssil, que é de onde vem a maioria ainda dos plásticos que nós temos comercialmente. E é assim que são feitos os outros estudos na Unicamp que estão usando plásticos, por exemplo, plásticos de cápsulas de café, para produzir outras matérias-primas. Sim, exatamente. Então, hoje o homem pode pirolizar, ele pode queimar esse plástico, obviamente que tem que ser com um equipamento muito bom, uma boa infraestrutura que ele tem que ter, para que não contamine o ambiente com a fumaça, com o que sai dessa queima. Tanto faz usar o copo de plástico quanto biodegradável? Tanto faz, mas tem um porém também. O biodegradável nem sempre você pode usar com qualquer tipo de líquido, tá? Mas hoje os plásticos biodegradáveis que estão aparecendo no mercado, você já pode fazer isso, porque são poliésteres, em geral, que o homem está conseguindo a matéria-prima da natureza e não da fonte fóssil, não do petróleo. Sim. Então, ele fica um plástico como outro qualquer, tá? Agora, obviamente, se você for usar, por exemplo, um copo de plástico, um copo de papel vai molhar com água e vai se desfazer. O de plástico, não. Se você usar num copo de plástico um líquido muito quente, você pode estar ingerindo moléculas pequenas que fazem parte da composição deste plástico, tá? Em geral. Isso faz mal à saúde. Exatamente. Há uns tempos atrás, eu acho que todo mundo acompanhou na mídia, apareceu muito sobre isso. Então, o bisfenol A, por exemplo, ele é muito tóxico para a saúde. E ele era usado lá atrás para fazer aquelas mamadeiras de plástico. Sim. E o que acontecia? A gente esterilizava isso num Na água fervente. Sim, muito quente. E com o calor ele pode ser liberado para o ambiente. Então ele poderia ser liberado, por exemplo, para o leite que estava dentro da mamadeira. Levando toxinas para o bebê. Esse componente tóxico para quem for ingerir aquele leite. Já não está mais assim, já foi substituído, então o homem percebeu.
Entendeu? Mas assim, você tem que ter muito consciente de que tipo de plástico você está usando. Hoje em dia, tem outros descartáveis que até na própria embalagem já explica assim, livre de bisfenol. Isso, exatamente. Existe mesmo plásticos que são livres de bisfenol? Sim, o homem já achou outra molécula para substituir o bisfenol, para fazer aquele plástico. Inclusive que vem da natureza. Isso é ótimo. Em tempos de pandemia, esses materiais de plásticos ganharam ainda mais importância e utilidade em nosso dia a dia, especialmente em locais comerciais e com fluxo de pessoas, como grandes auxiliares na prevenção e no combate de contaminações. Vamos supor que você está com alguma incubação de algum vírus, alguma bactéria, vamos supor. Se você toma no copo de vidro e esse copo não é bem lavado, ele pode contaminar a pessoa que vai usar ele de novo. Pensa bem, nessa área de higiene, saúde. Então, se você usa ele, você descarta. Então, você está descartando e ninguém vai usar. Então, não corre o risco de ser contaminado. Então, o copo de plástico tem sua utilidade, sim. Agora, o problema é a educação ambiental. E isso é uma coisa que a gente vê na Europa, onde a gente vai fazer palestra ou ver congressos, a gente acompanha como as coisas estão, e isso é uma coisa que só se consegue mesmo dominar, ter essa educação ambiental, essa consciência ambiental, se você souber entender as coisas e saber destinar. Saber destinar, não é jogar simplesmente no chão, joga no lugar certo, porque o problema é exatamente isso que eu te falei. Hoje em dia, o homem está conseguindo os biodegradáveis que duram mais também. E eles também vão virar lixo como esse, se não for coletado corretamente. Então, também não é a solução para tudo. Tá? A solução boa, né, que a gente vê nos biodegradáveis, que vem da natureza, a matéria-prima, é que você não está pegando, né, carbono de fonte fóssil. Então, o CO2 que é liberado, ele volta para a natureza, teoricamente, se o homem não exagerar, para não quebrar o ciclo, né? Forma CO2, consome CO2, forma e consome, tá? Então, se essa formação de CO2 é muito maior, mesmo com biodegradáveis, não é uma coisa boa. Mas, como eu te falei, existe hoje já todo mundo estudando como aproveitar esse CO2 em excesso, que sai do equilíbrio da natureza, que foge do equilíbrio, como aproveitar ele como uma matéria-prima para fazer outros produtos que não são tóxicos, não é? Então, isso é. Muito obrigada, viu, por tirar nossa dúvida. Foi um prazer enorme, estou à disposição, quem quiser mais esclarecimentos, sempre é gostoso a gente... levar o conhecimento um pouquinho que a gente tem para que as pessoas possam entender melhor sobre o tema, né? Sim, e você aí de casa, muito cuidado, preste atenção com a coleta dos plásticos que você utiliza em casa e na vida, sempre prestando atenção na hora de selecionar o lixo, o plástico, selecionar o papel para poder colaborar com o nosso meio ambiente. Até o próximo Giro Ambiental!